Olá, meus queridos. Já tem alguns anos que eu leio a Bíblia todos os dias. Nela eu retiro para a minha vida muitos ensinamentos, os quais eu compartilho com vocês durante as celebrações de casamento, durante os momentos de sabedoria, onde eu ressalto a importância de uma vida com propósito em Deus e também da necessidade de termos uma fé atuante e prática, sem necessariamente doutrinas religiosas como catolicismo, protestantismo, evangélico, espiritismo e etc. Nesse ano eu completo oito anos seguidos que eu leio a Bíblia toda durante um ano. E por essa razão e outras razões que fazem parte de quem eu sou e do que eu acredito, é que eu decidi compartilhar com vocês de alguns ensinamentos que eu tenho aprendido da Bíblia. A isso eu chamo palavra com propósito. E todo domingo pela manhã eu vou compartilhar uma palavra dessas aqui com você. E sem dúvida nenhuma eu quero que Deus me fortaleça e me dê graça para que de alguma maneira eu possa ser bênção na sua vida. Palavra com propósito de hoje. O tema que eu escolhi é um tema muito interessante que inclusive eu já até ministrei para algumas pessoas e hoje eu quero abordar no meu primeiro Palavra com Propósito. 2 Pedros, o da Páscoa e de Pentecostes. O texto é esse, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versos 54 ao 62. Vamos ler? Então eles o prenderam. Prenderam quem? Jesus. E o levaram à casa do sumo sacerdote. O sumo sacerdote da época, Caifás. Pedro o seguiu de longe, o apóstolo Pedro. Para os católicos, São Pedro. Os guardas acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se em volta. E Pedro sentou-se com eles. Uma criada o notou à luz da fogueira e começou a olhar fixamente para ele. Por fim, disse: Este homem era um dos seguidores de Jesus. Mas Pedro negou dizendo: Mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, um homem olhou para ele e disse: Você também é um deles. Mas Pedro retrucou dizendo: Não sou. Cerca de uma hora mais tarde, outro homem afirmou: Com certeza esse aí também estava com ele, pois também é galileu. Pedro, porém, respondeu: Homem, eu não sei do que você está falando. E no mesmo instante, o galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro, o Senhor Jesus. E Pedro se lembrou das palavras dele: Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali, chorando amargamente. Então, após essa leitura, eu quero fazer uma introdução com você. Pedro é um dos personagens mais marcantes do Novo Testamento. O apóstolo Pedro, São Pedro, seu temperamento explosivo e sua ousadia impulsiva o tornaram conhecido entre os discípulos de Jesus. Mas a Bíblia revela 2 Pedros distintos na mesma pessoa. Um antes da cruz, lá na Páscoa, fraco, carnal, impulsivo, com medo, e outro Pedro, convicto, cheio de ousadia, empoderado, cheio do Espírito Santo, que está lá em Pentecostes. E é justamente sobre esses 2 Pedros que nós vamos falar aqui agora, e eu espero muito que você possa trazer essa palavra para você e aprender a se tornar um Pedro Pentecoste e não um Pedro Pascal. O Pedro da Páscoa, ele é sincero, mas ele é carnal. Ele age por impulso natural. As características desse Pedro Pascal, que está ali na paixão de Cristo, ele é impulsivo, a ponto de cortar a orelha do servo do sumo sacerdote, o Malco, achando que ele estava protegendo Jesus, sendo que Deus estava com Jesus. Ele é medroso, mesmo depois de prometer fidelidade. Pedro negou Jesus 3 vezes. Ele também é orgulhoso. Ele disse que nunca abandonaria Jesus, mas ele caiu nessa promessa. Ele foi infiel. Ele é muito aflito, porque como nós lemos, após negar Jesus, ele chorou amargamente, reconhecendo a sua fraqueza. O Pedro da Páscoa, ele representa eu e você que temos boas intenções, mas ainda agimos por impulso, agimos na carne. Ele quer acertar em tudo, mas está confiando
na força do braço. Muitos hoje vivem assim. Agem por impulso, se escondem diante da pressão, negam Jesus com atitude. E com isso tudo eu só posso resumir em uma frase. O Pedro da Páscoa, ele tem muita paixão, mas ele não tem poder. Não tem poder para nada. E agora nós vamos falar do segundo Pedro, o Pedro de Pentecostes, transformado pelo Espírito Santo. Essa leitura está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 14 ao 41, que eu não vou ler aqui porque ele é extenso. Mas lá vai falar sobre a pregação de Pedro depois que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Esse novo Pedro, ele é empoderado, cheio do Espírito Santo. Ele levantou a voz e pregou, ministrou com ousadia. Ele agora tem convicção, diferente do Pedro da Páscoa, que era medroso. Ele apontou o pecado do povo e anunciou que Jesus é Senhor e Cristo. Ele também agora ele é frutífero, porque a pregação que Pedro fez no dia de Pentecostes resultou em mais de 3.000 conversões para o cristianismo. Ele agora edifica, porque ele tornou-se um pilar da igreja primitiva. Então ele é obediente. Agora não mais negava, mas proclamava com intrepidez. O Pedro de Pentecostes, pela leitura, é a pessoa que foi quebrada, restaurada e agora está cheio do Espírito Santo. Ele não vive mais pela força do seu braço, mas no poder de Deus. Essa é a postura que Deus espera de mim e de você: coragem, fé, dependência e fruto. Eu também posso resumir esse Pedro de Pentecostes em uma frase: o Pedro de Pentecostes tem poder, porque foi transformado pela presença de Deus. E agora que você conhece o Pedro da Páscoa e o Pedro de Pentecostes, eu quero trazê-los dois para dizer a você e explicar o que fez a diferença entre esses dois Pedros. Em João capítulo 21, verso 15 e 19, escreve muito sobre isso. E é claro também, se eu não me engano, Atos capítulo 1, verso 8. Depois você vai ler. O que faz essa diferença entre os dois Pedros? Arrependimento genuíno. Pedro chorou e foi restaurado por Jesus. O que também resulta na diferença dos dois Pedros é o relacionamento restaurado. Jesus pergunta 3 vezes se Pedro ama e Pedro responde que sim, e Jesus o restaura. Outra coisa que faz a diferença é o enchimento do Espírito Santo. Recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O que transforma o Pedro da Páscoa no Pedro de Pentecostes é o encontro com Jesus ressurreto e o derramar do Espírito Santo. É isso que transforma um homem fraco em uma testemunha poderosa. Eu também posso resumir essa relação do que diferencia em uma frase: não basta andar com Jesus, é preciso ser cheio do Espírito para viver o propósito. Então, fazendo uma conclusão, para não se estender, porque o objetivo não é esse, eu quero poder dizer que Pedro nos ensina que podemos ser transformados. Maridos que antes traíam podem agora, por meio do arrependimento, se tornarem bons maridos. Mulheres que brigavam e quebravam o pau dentro de casa, elas podem também ser transformadas a serem mulheres edificadoras. O Pedro da Páscoa fracassa. O Pedro de Pentecostes, ele prevalece. A cruz e o Espírito Santo são o divisor de águas, não apenas para essa metáfora do Pedro, mas para a nossa vida. Sem cruz e sem Espírito Santo, nós não vamos conseguir chegar a uma transformação a ponto de se tornar um Pedro de Pentecostes. E aí, você está vivendo como Pedro da Páscoa ou Pedro de Pentecostes? Ainda age na força do seu braço, pelo seu impulso, com medo, negando a fé com atitudes, mesmo dizendo que ama Jesus? Ou está cheio do Espírito Santo, edificando vidas e pregando a palavra, compartilhando vida? Hoje Deus está te chamando para deixar o Pedro da Páscoa lá atrás e se tornar um Pedro de Pentecostes. Restaure sua intimidade, se arrependa, seja cheio do Espírito e viva o propósito que Deus determinou sobre a sua vida.